estou dizendo para você que depois deste culto, você vai ter até a sensação de que a paz foi tirada. Você vai dizer, ué, mas... Só que Deus me trouxe aqui para dizer, não era paz. Era uma falsa sensação de comodidade que produzia uma falsa sensação de paz. Só que assim diz o Senhor nessa noite, por intermédio dessa palavra. A primeira coisa que você alcança e veio buscar hoje aqui é a ativação do seu senso de urgência. Você vai sair daqui hoje entendendo que não está orando o suficiente, que não está buscando o suficiente, mas diferente daquele looping de culpa que vive pesando a tua mente e a tua consciência, e aí você acaba não buscando porque se sente culpado, não orando porque acha que não está santo o suficiente e continua nessa estagnação espiritual. Deus está dizendo, diferente dessa vez, diferente dessa vez, desta vez será diferente. A palavra do Senhor vai virar uma chavinha na tua consciência. Enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor vai quebrar toda a cauterização de culpa. Você será conscientizado não só de onde você estava, mas quando Deus tocar nessa área da consciência, Ele não vai promover culpa, Ele vai promover um arrependimento tão genuíno, tão genuíno, tão genuíno, que por mais que você esteja com a vida devocional de manhã organizada, vai ter gente aqui, sem que ninguém mande, sem necessidade da igreja fazer campanha. O Espírito Santo vai te despertar às 3 horas da manhã, e Ele vai dizer, vai orar, e você vai dizer, mas eu não sou de orar de madrugada, e Ele vai dizer, não era, porque depois daquela quarta-feira eu ativei um senso de urgência, para que agora você não tenha só óleo para se manter aceso, mas para que você tenha reservas. Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro do teu irmão e vai dizer para ele, tua vida vai ter estoque. É 1, levanta a mão, 2, bora, 2, no 3, bota a mão no ombro dele ou dela e diga para ele ou para ela, vai ter estoque a partir de hoje. É 1, é 2, é 3, diga, vai ter estoque a partir de hoje. Você não vai ter óleo só para quarta, vai ter óleo para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Deus vai elevar o padrão da tua vida espiritual. Deus, Camila, eu não estou entendendo. Vai poder descansar em Deus, dormindo ou acordado, porque aonde havia culpa, agora há depósito de busca, agora há depósito de unção, agora há reserva de azeite. Oh meu Deus, eu quero que você se atente a algumas coisas importantes nessa parábola. Eu vou ser muito sucinta porque eu estou ansiosa para orar de novo. E tem dia que é dia da gente ministrar muito, mas tem dia que é dia da gente orar mais. Então preste atenção que eu vou entregar com objetividade. Primeira coisa, as 10 eram virgens. Então me responda, quantas eram virgens? Quantas eram virgens? Todas as 10. As 10 eram. O que isso significa? Que as 10 estão dentro de um critério estabelecido para o encontro com o noivo. As 10 estão equiparadas nessa mesma coisa. Aqui não se percebe sua loucura, aqui não se percebe sua insensatez, aqui não fica revelada a sua falta. No início, todas são iguais, todas atendem todos os critérios. Vou perguntar de novo, eu quero que você fixe isso na sua mente. Na parábola das 10 virgens, quantas eram virgens? As 10. Agora vamos lá, quantas eram prudentes? Quantas eram loucas? Quando deu meia-noite, ouviu-se o grito, aí vem o noivo, saiam ao encontro. Por que precisou gritar? E agora eu vou perguntar para ver se você está ligado. Quantas dormiram? Oi? Quantas dormiram? Você vê que a nossa mente fica meio paralela. Teve gente que falou, todas. Você ia dizer 5, porque você acha que o sono foi só para aquelas que eram loucas. Mas não. O sono veio para todas. O sono veio para todas. Guarde isso na sua memória aí agora. O sono é para todos. Na parábola do joio e do trigo, quem já ouviu falar sobre a parábola do joio e do trigo? Não precisa conhecer o texto todo. Quem já ouviu falar de joio e do trigo? Pronto, na parábola
dentro do mesmo contexto e da mesma narrativa de parábolas que Jesus está apresentando aqui nesse mesmo texto. E ele vai contar, por exemplo, que na parábola do joio e do trigo, o senhor do campo pegou a semente, que é a boa semente, o trigo, deu na mão dos seus servos e mandou eles plantarem a boa semente, que é o trigo. Vamos lá, qual é a boa semente? Pronto. Aí ele deu o trigo, que é a boa semente, para o povo, para os servos poderem plantar no campo. Aí todos eles plantaram, servos diligentes, servos fiéis, servos do seu Senhor. Todos eles plantaram. Só que depois de um dia inteiro de trabalho, o texto diz que chegando à noite, o que aconteceu com os servos que trabalharam o dia inteiro plantando a boa semente? E eles dormiram. O texto apresenta o tempo todo esses servos como servos bons, como servos fiéis, servos trabalhadores. Só que depois de um dia inteiro de trabalho, quando chegou a noite, esses servos dormiram. Aí o que o inimigo fez, de acordo com a parábola? Ele aproveita que esses servos estão dormindo, e o texto diz que ele entra no terreno aonde esses servos estão dormindo e semeia o joio no meio de onde o trigo havia sido semeado. Quando acorda de manhã, o texto diz que eles vão ali olhar o que está acontecendo e percebem que o joio está crescendo junto com o... Aí eles vão correndo para o seu senhor, bate na porta da casa dele e diz: Senhor, qual foi a semente que o Senhor nos deu para plantar? E aí o Senhor diz: olha, eu dei para vocês a boa semente, eu dei para vocês o trigo. Então tem alguma coisa errada? O joio, ou seja, a erva daninha desse tipo de sementes, está nascendo lá junto com o trigo. Aí o Senhor diz assim: essa semente quem semeou foi o inimigo. Só para eu ter certeza que você está acompanhando o contexto, que horas o inimigo semeou essa semente? Quando todos... Quantos estavam dormindo? Quantos estavam dormindo? Isso torna eles inadimplentes? Não, porque o sono é para todos. Só tem uma coisa maior do que a necessidade da fome. Só tem uma coisa maior do que a necessidade da fome. Eu estou indo aqui para o auge das necessidades do ser humano. Você olha para o auge das necessidades de um ser humano e você pensa assim: qual é o auge da necessidade do ser humano? Sentir fome, sim ou não? E normalmente eu já tive em algumas poucas peregrinações missionárias, e no sertão, no extremo norte da nossa nação, infelizmente, antes da gente chegar com a obra missionária ali, tinha mãe que dizia isso para o filho: mãe, eu tô com fome, minha barriga está doendo. E aí a mãe dizia: dorme que passa. E quantos dormiram e nunca mais acordaram? Entraram, eu não conheço os termos médicos, mas parece que em estado de hipotermia, alguma coisa assim, e morreu enquanto dormia. Porque só tem uma coisa mais forte do que a fome, que é o sono. O sono revela o auge da impotência. Se você fizer uma pesquisa, você vai descobrir que boa parte, na verdade está em segundo lugar, do índice de acidentes de trânsito depois do álcool, o primeiro número está relacionado ao sono. Agora veja, a maioria das pessoas que sofrem um acidente de carro, na maioria das vezes, elas estão a menos de 30 quilômetros de casa. Por que isso acontece? Porque elas pensam que vão vencer o sono por estarem perto, mas o sono ninguém vence. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre um estado de dormência muito grande, ela comunica isso através do sono. Você vai lembrar que quando Lázaro esteve morto, o Senhor falou como acerca da morte de Lázaro para os seus discípulos. Ele disse: olha, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo. Jesus está querendo dizer que para ele uma morte é como que alguém que estivesse dormindo. Para ele é tão fácil ressuscitar um morto quanto despertar alguém do seu sono. Mas ao mesmo tempo é para a gente ficar alerta. Dá para a gente também entender o que Jesus está querendo dizer, para que a Bíblia está apontando quando ela fala sobre o sono, sobre o dormir. Impotência completa, que todos nós estamos subordinados e sujeitos a ela, independente de crença, contexto, poder aquisitivo. O sono é para todos. O sono não é só para os loucos. O sono não é só para os prudentes. O sono não é só para os crentes. O sono não é só para os ateus. O sono é para... Irmão, uma hora todo mundo vai dormir, seja no sentido figurado, seja no sentido do descanso, ou seja no sentido da morte. O sono é para todos. Então o que isso significa? Significa que você não tem que se indignar contra uma realidade que não pode ser mudada. Qual? A necessidade
de dormir. O que isso tem a ver com o reino de Deus? Jesus apresenta o sono em pelo menos 2 parábolas para poder mostrar que não importa o quanto nós o sirvamos, o quanto nós sejamos fiéis a Ele, o sono na condição de estado de extrema necessidade, ele chegará para todos, para a aplicação do que estamos colocando aqui hoje. Uma vez que não estamos falando do descanso, uma vez que não estamos falando da morte, mas da vida cristã, o que o Espírito de Deus então está anunciando pela parábola que Jesus contou a nós, que haverá um momento na nossa vida, que por mais intensa que seja a nossa busca, por mais fiel que seja a nossa devoção, por mais transparente que seja a nossa santidade, por mais casta, por mais virgem, por mais pura que seja a nossa vida cristã, haverá um momento cuja impotência do nosso ser será revelada diante de alguma circunstância. Então, Camila, se isso não pode ser mudado, se isso não pode ser quebrado, o que eu estou buscando? Camila, se isso não pode ser mudado, se isso não pode ser quebrado, por que eu sou crente? Camila, se haverá momentos que talvez enfermidades não sejam curadas, ou doenças para que propósitos sejam atingidos, Camila, se haverá crises, dores, decepções e sentimentos que Deus permitirá eu passar, haja vista que isso vai revelar a minha impotência. Então para que eu jejuo? Para que eu oro? Porque o que o texto apresenta não é sobre o fato de todos dormirem, mas sobre o fato dos que estão prontos para serem acordados, sem que o tempo do sono tenha roubado o tempo da busca.